Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página e no canal Falo Mesmo Brasil. Hoje à noite nós estamos recebendo aqui Patrick Dauer, candidato a deputado federal. Boa noite, Patrick, tudo bem? Boa noite, pastor, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Maravilha, boa noite, Danilo. Boa noite. Juntos novamente, né? Preparado para mais uma? Ó, agora é Patrick agora, hein? Vamos tirar o néctar do homem? Ó, é hoje. Meus queridos, vou pedir você que já comece a compartilhar essa live aí, para que possa chegar mais longe, para o pessoal começar a conhecer quem é Patrick Dauer. Apesar de ser aqui da cidade, participou da política em 2020, já é uma pessoa bem conhecida. Mas para começar aqui, quem é Patrick Dauer? Patrick Dauer é um itajaiense. Eu nasci em Balneário Camboriú, mas me considero peixeiro porque vivi a minha vida inteira aqui. Toda a minha família é daqui de Itajaí, dos meus pais. É uma família centenária na cidade. Eu sou um servo de Deus, uma pessoa que tem um propósito de vida de ajudar pessoas. E eu entrei na política justamente para isso, para colocar em prática o meu propósito de vida. Na verdade, eu já venho fazendo isso há muito tempo. A minha esposa, eu já sou empreendedor aqui na cidade já há mais de 20 anos, em Itajaí. Cheguei a ter 55 colaboradores na minha empresa. E a minha esposa sempre falava: Patrick, tu não pode ter empresa, porque você quer mais ajudar os outros do que ganhar dinheiro. Porque eu sempre penso mais nos outros do que em mim mesmo. Porque eu sempre penso assim, que a gente tem que fazer o melhor para as outras pessoas. Né? E a política, na minha opinião, é a arte de servir pessoas. Imagina se nós tivermos aí pessoas do bem dentro da política, usando todos esses recursos para fazer o bem. A gente vê que os recursos públicos muitas vezes são desviados, são superfaturados, não chega onde é para chegar. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e é o pior país do mundo de retorno dos impostos, porque o imposto não chega lá no final. Maravilha, esse é o Patrick, nascido daqui mesmo, família daqui mesmo. Família daqui mesmo, peixeiro. A vontade de brigar pelo povo daqui mesmo. Com certeza, fui candidato a prefeito em Itajaí na última eleição, fiquei em terceiro colocado, sem usar fundão, sem fazer coligação com ninguém, e ainda com 20 segundos de televisão. Os meus oponentes tinham mais de 20 minutos cada um. Os dois que ficaram na frente, né? Eu fiquei em terceiro, passei na frente ainda do Vec, que é uma figura importante da cidade, passei na frente do Mafra, também uma outra personalidade aí bem importante de Itajaí. Eu, um desconhecido, vindo para a política de uma hora para outra, assim, querendo mudar o mundo, mas assim, eu vejo que nós que queremos mudar o mundo, nós podemos conseguir. Sabe por quê, Danilo e Pastor Neves? Porque Jesus, ele queria mudar o mundo, e ninguém acreditava nele. E ele, com 12 discípulos, ele conseguiu mudar o mundo. E é possível, com um grupo pequeno de pessoas, se você tiver boa vontade e querer fazer, tiver um grande propósito definido, você consegue mudar qualquer coisa. Disposição, né, Patrick? Disposição, né? Verdade. Quantos votos o Bom fez ainda? Eu fiz 3 mil votos. E agora eu preciso de 10 vezes mais, 30 mil votos como deputado federal. E não é difícil porque a candidatura a deputado é uma candidatura bem mais ampla. Eu posso pegar votos no estado inteiro. Somente Itajaí pode eleger uns 3 deputados federais. O Itajaí tem 160 mil votos. E é uma coisa interessante que às vezes as pessoas não sabem, é que eu sou presidente do Patriota de Itajaí. E o Patriota é um dos partidos que tem a melhor viabilidade de eleger um deputado federal com menos votos. Como aconteceu na outra eleição, o Partido Novo elegeu um deputado federal com apenas 27 mil votos. Hoje, o partido da vez para eleger um deputado com poucos votos é o Patriota, com 30 mil votos. Enquanto a maioria dos partidos é acima de 50 mil votos. Tem candidatos aqui em Itajaí, o senhor tem uma ideia, que precisa de mais de 100 mil votos, que é o caso do PL, do PR, que são partidos muito grandes, PMDB também, que já tem deputados eleitos, que a gente chama, que eles chamam na política, né, os medalhões, já são candidatos eleitos e eles precisam, geralmente eles vão repetir a mesma votação, até mesmo fazem mais votos do que a outra vez, porque eles têm um gabinete agora trabalhando para eles, trabalharam durante 4 anos, e eles sempre repetem ou fazem uma votação maior. Então quem está dentro desses partidos tem que fazer mais voto do que eles. Maravilha, eu vou falar uma coisa para ti, Patrick. Aí eu tenho algumas dúvidas, na verdade, não é nem de pessoas que perguntaram para me perguntar ou mandaram mensagem, não. São algumas dúvidas do pastor Neres mesmo. Desde as eleições de 2020, eu já estou há algum tempo aqui em Itajaí, se aproximando dos 20 anos, então eu gosto de estudar muito política, religião, cidade. Mas algumas perguntas, quando você surgiu como candidato a prefeito, surgiu juntamente com isso, a pergunta. E eu quero perguntar aqui para você, Patrick, como é que nasceu essa ideia de vir para a política? E por que não começar do primeiro degrau, começar já diretamente
ao cargo de prefeito, de majoritário ali, do executivo ali? As pessoas perguntam sempre isso, né? É uma pergunta bem interessante. Porque assim, esse cara deve se achar muito, né? Já quer vir candidato a prefeito, né? Agora quer vir a deputado federal. Eu fui candidato a vereador em 2004. Eu não ganhei a eleição, mas eu era presidente do PSDC na época, Partido Social Democrata Cristão, o Partido Cristão, né? Na época. Eu sou cristão já há 24 anos, então eu era à frente do Partido Cristão. Não ganhei e fui contemplado com o cargo de diretor de micro e pequena empresa e economia solidária. Já era empreendedor na cidade, já tinha o meu negócio próprio, era da Associação de Micro e Pequenas Empresas. E daí nós fizemos vários programas para ajudar os pequenos empreendedores da cidade. Nós ganhamos um prêmio inédito até hoje em Itajaí. Nós competimos com 295 municípios de Santa Catarina e ficamos em primeiro lugar como uma prefeitura empreendedora. Eu ganhei o prêmio de prefeito empreendedor. O nosso departamento ganhou o prêmio de prefeito empreendedor de Santa Catarina, por causa das nossas ações em prol dos pequenos e microempresários, e nós criamos na época o balcão de empregos. Porque quando eu era adolescente, pastor Neves, eu fui para um local aqui em Itajaí procurar um emprego. Eu estava desempregado com 17 anos e era 5 horas da manhã, era uma seleção de pessoas que estavam desempregadas. Eu pensei assim, vou chegar lá, está garantida a minha vaga, porque quem vai sair de manhã cedo, era noite ainda, para poder uma vaga de carga e descarga de pescados. Como eu estava desempregado, eu fui para essa vaga. Chegando lá, tinha uma multidão de homens, isso foi em 96, eu acho, 97, eu acho, não lembro direito a data, foi 96 ou 97, até antes. Chegando lá, tinha uma multidão de homens e eles foram selecionando, você, e eu não fui selecionado. Porque eu sou magro hoje, mas na época eu era bem magrelo, não conseguia nem me enxergar de lado. É o perfil, né? E eles queriam, claro, homens fortes para poder fazer descarga de peixe. E aí, além de mim, tinha outras pessoas que não foram selecionadas, principalmente pessoas mais velhas, idosas, né, que estavam ali também precisando de um trabalho. E aí eu vim de bicicleta, do lado de um outro senhor de bicicleta, e aí ele estava desanimado, triste, eu também estava desanimado porque estava desempregado já há muito tempo, mas esse senhor confidenciou para mim que ele estava desempregado, estava com a luz atrasada, com a água atrasada e com o aluguel atrasado, estava pronto para ser despejado da casa dele. E ele tinha família para sustentar, ele veio de outro lugar. E aí, naquele momento, eu fiquei assim, como que o prefeito, aí a gente bota tudo no prefeito, né? Sempre. Por que o prefeito não gera emprego nessa cidade para ajudar essas pessoas que estão precisando? Eu ainda morava com meus pais, tinha tudo que eu precisava, e estava triste e desanimado. Imagina um senhor, um pai de família, que tem que sustentar sua família e não tem um trabalho. Porque o trabalho dignifica as pessoas. Né? Você se colocou no lugar da... Aquilo ali me marcou tão profundamente, até hoje me marca, que quando eu lembro assim, eu até fico emocionado, porque quantas pessoas passam por a mesma situação, assim, né? Nessa mesma situação que esse senhor. Aí eu cheguei em casa e falei para meus pais que eu queria ser o prefeito, com 17 anos. E aí, claro, que foi uma gozação na família inteira, quer ser prefeito e tal. E nem podia, porque não, tem que ser acima de 21 anos para ser candidato a prefeito. E aí fui trabalhar, consegui um trabalho a 1001, fui vendedor a 1001 e tal. E aí, por que eu fui candidato a prefeito aqui nessa eleição? Porque eu sempre tive o sonho de ser prefeito. Aí eu vim a vereador, não ganhei. Nessa eleição agora, eu não era para me ser candidato a nada, porque eu pedi para Deus uma direção do que Deus queria na minha vida. Porque eu, com 40 anos de idade, eu não sabia qual era o meu propósito de vida. E aí eu fui numa conferência, até tenho uma pulseira aqui, ó, da Conferência Destino. Se vocês conhecem o pastor Tiago Brunet, e ele criou uma conferência chamada Destino, e lá ele fazia propaganda assim, na internet, em tudo quanto é lugar. Se você não descobrir ainda o seu propósito de vida, o seu destino, vem nessa conferência que Deus vai revelar para você o seu destino. E aí eu fui na conferência, né? Eu preciso descobrir meu propósito de vida. Era quinta, sexta e sábado a conferência. Era 7 de setembro, olha só a data bem interessante. Maravilha, hein? 7 de setembro ainda foi o evento. Era no feriadão ali que tinha. Fui lá, passou os 3 dias, eu não consegui descobrir meu propósito de vida. Aí o meu voo para Itajaí, para Navegantes, de volta, era de tarde. Aí domingo, eu aproveitei que estava lá em São Paulo ainda, eu fui na igreja ADEALFA, Assembleia de Deus de Alphaville, do pastor Jairinho e da pastora Cassiane. Vou aproveitar que estou aqui para ver o culto deles, que é um culto onde era o pastor Tiago Brunet que participava, os maiores pastores do mundo, do Brasil, né, vieram daquela igreja ali, e eles são muito famosos, né, o pastor Jairinho e a pastora Cassiane. Aquele culto, Deus falou comigo do começo até o fim. E ali eu descobri meu propósito de vida, que realmente é ajudar pessoas. Eu fui feito para ajudar pessoas, está na minha essência ajudar pessoas. E aí eu vim determinado a fazer uma mudança de vida. Eu tinha empresa, e aí pedi para Deus, me dá uma direção, o que eu devo fazer? E aí numa oração, Deus me direcionou para me vender a empresa. Lá na minha igreja onde eu participo, tem uma sala de oração que toda semana cada um tem um horário para poder ficar lá.
E eu tinha o meu horário, nesse horário, eu conversando assim em oração com Deus, na hora veio na minha mente para me vender a empresa. E aí, como é que eu vou vender a empresa? Para quem que vai comprar uma empresa já com tantos funcionários assim, né? E não é fácil. Eu falei assim, Deus, então se eu for me vender a empresa mesmo, que eu consiga, isso era na terça-feira, que eu consiga vender a empresa até sexta-feira, e seja muito fácil e rápido. E aí, na hora, eu lembrei de uma pessoa que tinha querendo comprar a minha empresa. E quando você não quer vender alguma coisa, você coloca o preço lá em cima, né? Sim. Você não quer vender. Desse eu vou falar com ele, fazer uma proposta boa para ver se ele quer fazer. Eu falei, ô Eduardo, vamos conversar? Vamos. Eu conversei com ele, quero vender a empresa. Ele disse que o pai dele queria investir para poder dar um negócio, porque o Eduardo já trabalhava comigo como comercial da empresa. A esposa dele era do financeiro da empresa há uns 7 anos. O irmão dele trabalhava na parte de produção, já tinha 3 pessoas da família na empresa. E o pai dele queria comprar um negócio para eles tocarem, né? Aí eu fiz a proposta e eu falei assim, você tem até sexta-feira para dar a resposta para mim. Na quinta-feira ele me deu a resposta. Patrick, eu vou ficar com a empresa, meu pai falou que vai estar tudo certo, vamos fazer uma reunião com os funcionários da empresa nossa. Fizemos uma reunião, deu tudo certo, foi rápido, fechamos um negócio, foi muito fácil. E aí depois eu descobri que ele também, ele é cristão, ele fez um propósito com Deus para comprar a minha empresa. Eu fiz um propósito para vender, ele tinha feito um propósito para comprar. Então como as coisas de Deus são... Maravilha, maravilha. Mas daí, para me chegar lá onde vocês querem saber, né? Por que eu fui candidato. Daí, nessa oração ali, e agora, Deus, eu vendi a empresa, o que eu faço na minha vida? Eu pensei que eu vou montar uma empresa de palestras e treinamentos, porque se você, uma palavra que você dá para uma pessoa, você como pastor sabe disso, uma palavra de direção, você muda o destino de alguém. Eu vou trabalhar com palestras e treinamentos, assim eu posso exercer meu propósito de vida, que é ajudar pessoas nessa área. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. A pandemia fechou tudo que era evento. Eu tinha feito vários cursos, palestras de coaching, fiz sociedade com mais 2 amigos, e aí veio a pandemia, fechou tudo e agora. Aí veio um convite para mim ser candidato a vereador. Antes disso, eu falei, Deus, e agora o que eu faço? Quando eu saí da sala de oração, no meu WhatsApp estava assim, Patrick, se você for candidato a vereador, pode contar comigo, eu vou te ajudar. Mas eu nem pensava em política, porque quando eu fui candidato a vereador naquela época, assumindo um cargo público, dentro do cargo público, eu nunca me meti em nenhum tipo de corrupção, eu sempre foquei no meu trabalho. Mas ao teu redor, tu vê muitas coisas erradas. E aí eu comentava isso com a minha esposa, eu falava assim, Patrick, vamos sair desse negócio de política, porque assim, a gente vê muita coisa errada na política, e vamos focar só no nosso negócio, porque a gente está ali dentro, parece que a gente é cúmplice, mesmo você não fazendo, mas você vendo as coisas erradas, você acaba se sentindo até mal com aquilo. Sim. Então a gente se afastou da política e eu investi no meu negócio, a minha empresa cresceu muito, chegou a ter 50 e poucos funcionários, e aí me afastei. E a minha esposa falou, nunca se mete nessa coisa de política, a minha esposa odiava a política. Aí eu falei para Deus, Deus, se for mesmo eu voltar para a política, porque veio várias confirmações, uma outra pessoa veio falar comigo, venha candidato, outro veio falar comigo, venha candidato. Eu falei, Deus, para poder dar uma confirmação que é para mim vir candidato mesmo, a minha esposa tem que concordar comigo. Aí eu falei com a Adriana, ela falou assim, o Bolsonaro veio com uma esperança de mudança e ele está mudando o nosso país e a gente tem que colocar pessoas boas lá dentro, se nós não colocar vai ficar sempre a mesma coisa. E aí quando ela falou isso, eu vi, é de Deus, eu vi com política. Aí, ó, olha só, tá vendo que coisa. Aí era para mim vir a vereador, era para mim ser candidato a vereador, porque o convite que veio era para mim vir vereador. Aí o presidente do partido, que ele me convidou para fazer parte, lá na época do Avante, eu ia ser candidato a vereador pelo Avante, daí veio um convite do Angioletti para a gente assumir uma parceria. Era eu, o Rubens Angioletti e o Adão Bittencourt. Eram 3 partidos, o Avante, o Podemos e o Patriotas. Os 3 iam fazer uma coligação. E eu ia ser, quem tivesse a melhor posição numa pesquisa, ia ser o candidato a prefeito. O segundo a vice. Então, primeiro, claro que seria o Angioletti, que era bem mais conhecido, ia ser o candidato a prefeito. Com certeza. Aí era uma disputa entre eu e Adão Bittencourt. Como eu já tenho mais relacionamento por causa da empresa, eu acredito que eu ia ser o vice do Angioletti nessa coligação. E o que aconteceu? A Ana Carolina ia ser candidata a prefeita. E a Ana Carolina, na última hora, desistiu, porque ela viu que o Angioletti ia vir. Ela ficou, de repente, com medo, vai dividir muito voto, o nosso grupo não está unido. De repente, eu não vou ter chance contra o Volney, que está com a máquina na mão. Ela desistiu para que o Robson viesse candidato a prefeito. Daí o Angioletti desistiu também para apoiar o Robson. O Adão Bittencourt desistiu para apoiar o Robson. E aí o nosso grupo político falou assim, mas como que a gente vai apoiar o Robson se esse grupo ficou muito maior do que o grupo atual, que tem aí 4 ex-prefeitos, tem a família Bornaus, a família Macanhã, a família Bellini, a família, que mais? Gazaniga, Martins, tinha uma galera gigante ali, tudo da velha política, e era um
pessoal não vai mudar nada, é capaz de até ficar pior, porque imagina colocar todo esse pessoal dentro da prefeitura, porque eles não estão apoiando esse candidato de graça. A gente sabe quando a pessoa apoia alguém porque querem alguma coisa em troca. E são grupos que estão por trás deles. E aí o nosso grupo não achou viável, não achou coerente a gente apoiar, já que a gente pregava uma nova política, uma política diferente e tal. E fez diferença na política o não apoio de vocês, sabia? E o nosso apoio, que não foi dado ao Robson Coelho, fez ele perder a eleição. Eu acredito assim que a nossa eu participei também, estava no Beleza. Que atrapalhou mesmo. Beleza, mas... Por isso eu não vi candidato a prefeito, a vereador, entendeu? Tá bom. Eu fui chamado a vereador. Ô Patrick, mas para que tu possa aí compartilhar o link e ficar à vontade, já mandei ali, Danilo também. Enquanto vocês fazem isso, eu vou estar falando aqui dos nossos apoiadores, justamente porque sem os nossos apoiadores seria impossível fazer esse trabalho qual nós estamos fazendo. Quero falar aqui da Eixua Modas. Eixua Modas tem tênis, sapato, relógio, boné, calça, bolsa, cinto feminino, masculino. Aqui, na verdade, ela é uma loja de modas infantil, adulto, masculino, feminino, e ela se encontra na rua Irineu Maria, 893, Espinheiro, Itajaí. Eles têm nos ajudado aí, né, Danilo? Na verdade, aí tem sido um apoio tanto para nós, né, Danilo? Sem os apoiadores, o negócio não vai. Fica difícil. Um pouco difícil, né? Mas graças a Deus também eu posso aqui agradecer também a vida do pessoal do Supermercado Sol, o lugar da sua economia. Supermercado Sol fica na rua Alexandre Dávila Batista, Murta, Itajaí. Se você quiser ligar para lá para fazer um orçamento de mercadoria, da carne, do açougue, fruta e verduras, você pode ligar para 4788-340112. E também quem está conosco aqui também nessa parceria aqui, Proteção Veicular SC Clube. Você que quer garantir a proteção do seu veículo, pode ligar ali para o Paulo César, 4799322782. A partir de R$60 você garante a proteção veicular, viu, Danilo? Eu preciso achar um tempo aí lá, eu preciso fazer meu negócio aí. Tá precisando. Precisando. E o Patrick já, o negócio tá firme já, pode ligar para o homem aí também já, conversar com ele. Muito bom, muito bom. Essas proteções são muito importantes, né? Hoje nós vivemos em um mundo onde não temos garantia às vezes, né? Então, precisamos ter... Roubo, acidente, tudo, né? E, Danilo, se alguém quiser também apoiar essa página e o canal Fala o Mesmo Brasil aí, nós vamos abrir uma exceção aí, Danilo? Sim, entre em contato com a gente, né? Eu tenho aqui no Facebook, no Instagram, me procura, que a gente direciona aqui, né, Neres? E fazemos um trabalho aqui bem... Eu vi, Neres, que nossa página ela é bem compartilhada, viu? Bastante, graças a Deus, né? E é bom isso, informações, coisa boa a gente precisa compartilhar. Com certeza. Né? Precisa compartilhar, todas as coisas boas precisa compartilhar, né? Eu quero ligar agora para a página aqui para poder falar sobre esse apoio. Você pode ligar aí no 479-9964-0599 e fala diretamente com quem atender da página. Maravilha, mas vamos que vamos aqui. Patrick Dauer. Agora o bicho vai pegar para o seu lado. E esse negócio de cristão envolvido na política, nós sabemos que não é fácil. A política é um ninho de rato, é sujo. Muitos têm caído no laço. Mas aí, olhando para a parte teológica, você é cristão, né? Eu posso falar muito bem sobre isso. Olhando para a parte da teologia, nós encontramos ali em Provérbios 29:2, onde diz a seguinte maneira: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme e o povo sofre. Então, também diz que a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esses dias eu estava numa palestra ali, um pessoal ali, e eles me perguntaram sobre isso. Como é que Deus pode ser o Senhor de uma nação? Eu falei, simples, quando o líder da nação serve a Deus. Quando a liderança ela é voltada para Deus, então automaticamente, todo o povo ele também se declina a Deus. Mas como é que você, meu querido, vai falar aí do pessoal confiar num cristão na política? Fica à vontade aí, olha para o pessoal aí e fica à vontade. Então, eu sou cristão há 24 anos, sou presbítero na igreja. Eu acredito que todo cristão tem que se posicionar. É importante porque os nossos valores eles estão invertidos. E nós precisamos de pessoas que venham defender os valores da família, os princípios cristãos, porque a nossa sociedade ela é baseada em princípios. E se nós não defendermos isso, a gente vai ficar refém
do que aquilo que as pessoas estarão lá defendendo outros valores que hoje a sociedade está corrompida, muito corrompida. E eu sou contra, desculpa o pastor Neres, que pastores assumam um cargo, não um cargo público, mas assumam uma candidatura a vereador, a deputado, a prefeito. De repente, se eu tenho pretensão no futuro, mas sabe por que eu não concordo? Porque o pastor, ele foi feito para cuidar de ovelhas. E as ovelhas estão dentro de uma igreja. Então, essas ovelhas precisam da direção do pastor. E ele, na política, ele não pode estar na política. Ele não consegue ir na política, porque a política, ela consome muito do teu tempo. Como é que você vai dar atenção para as tuas ovelhas? É claro que as ovelhas serão a população, mas a tua missão é cuidar de uma igreja. Direito de defesa. Direito de defesa. Agora é contigo. Ah, maravilha. Eu concordo com o Patrick Dauer em questões, em algumas partes, justamente porque isso aqui é bom, virou fundo de debate. Né? Isso é bom. Por quê? Quando o pastor ele é o dirigente da igreja, ele é voltado para a igreja, Patrick, Sim. aí eu concordo contigo. Porque ele é Ele não pode sair da igreja. Tem os pastores que não são... Isso. Eu vou explicar aí agora para ti. Aí temos pastores auxiliares. Entendeu? O que é um pastor auxiliar? É aquele que não dirige a igreja, não é presidente do ministério, eles estão ali para ajudar o pastor naquilo que for possível. Em viagem, entendeu? Eu não posso ir, então o Danilo é um pastor auxiliar e ele vai. Entendi. Então tem essas partes aí. Ele não cuida de uma igreja. Os auxiliares não. Aí ainda tem um outro lado que eu acho bem bacana nisso, tem os pastores itinerantes. Quem são esses? Esses que pregam, tem muitos. Se a gente for citar aqui, tem pastores que pregam para todos os lugares, esse tipo de pessoas. Mas aí quando se volta para a política, se um presbítero, você falou que é presbítero? Isso. Se um presbítero já tem a mentalidade, ele acha que tem a mentalidade fixa, agora você imagine um pastor. Se um presbítero que também é pastor biblicamente também está na ocupação do pastor, tudo que um pastor faz, um presbítero pode fazer. Enfim, então, se ele não vai se dobrar, um presbítero não vai se dobrar porque já acha que tem uma experiência, já acha que tem uma bagagem, imagine um pastor que já foi presbítero. Não é verdade? Então, assim, eu acredito, vou falar uma coisa para ti aqui, que serve para todo mundo aqui. Eu acredito que a política, ela é carente, ela necessita de homens e mulheres de Deus. Quando eu vejo o rei Davi, quem foi rei Davi? Quem o colocou? Quando eu vejo Samuel, na verdade, um grande profeta, e também juiz, né? Então, quando eu começo a olhar e ver essas pessoas, o próprio José do Egito, pessoas grandes, de importância grandíssima na Bíblia, que na verdade eles regeram a terra. Então eu concordo. Você sabe por quê? Em partes. Quando dirige a igreja e fala para mim, estou me envolvendo na política, o pastor Nery fala, não, vai cuidar das suas ovelhas. Isso. É nesse sentido que eu concordo com o senhor. Então, se tem essa possibilidade de pastores, eles não estão cuidando de uma igreja, aí são auxiliares, não estão nesse ministério aí, com certeza também pode ser muito importante, porque tem que ter homens de Deus na política. Como você falou, imagina, José do Egito foi um grande líder, ele foi governador, e ali ele ajudou muitas pessoas. Por causa dele, muitas pessoas deixaram de morrer de fome, né? Deus levantou ele naquele momento de dificuldade daquela nação, e se Deus não tivesse levantado ele, muitas pessoas de repente pereceriam, né? E nós podemos aqui, eu sei que avisa do Danilo, só segura um pouquinho. Nós temos, eu quero parabenizar aqui a Igreja Universal do Reino de Deus, por quê? Não sei se tu sabe. A Igreja Universal, ela olha para os seus obreiros, pastores já dirigentes de igreja. Aí a liderança olha, eu quero você na política. Não importa de qual campo ele é, se é pastor, é um homem íntegro, sincero, eu quero você na política. A pessoa só para a política. Nós podemos falar, aqui, eu vou falar do Sérgio Mota, porque é uma pessoa que a gente conhece, entendeu? Tive com ele, o Sérgio Mota. Então, foi a igreja que pediu para ele, vem para a política. Mas não, eu não quero, vem para a política. Eu acho isso bonito, se é a tua igreja, a igreja que nós congregamos, olhar para um obreiro lá e falar, não, esse camarada, ele tem condições psicológicas, porque o mais difícil é onde mais atinge, não é verdade? E espiritual, porque também atinge a vida psicológica que atinge a vida espiritual. Então, as igrejas olhar, analisar, ver os obreiros, que pode sim, quem é o convidado, quem vai falar é ele, mas ele tocou na ferida e a casca saiu, aí meu irmão, você vai ter que me escutar. Corta para mim. Mas enfim, sabe, Patrick? Então, eu acho isso bonito dos ministérios que fazem assim. Não, Patrick Dauer pode representar o ministério. Qual é o nome do seu ministério? Ágape. Ágape.
na política. O Danilo pode representar a quadrangular na política. O pastor Neres pode representar a Assembleia de Deus na política. Está com vocês aí, fica à vontade, que o bebê não gosta de café. Na verdade, a gente precisa de cristãos, né? Cristãos na política. Patrick, na verdade... Não é uma igreja, né? Na verdade, como falou, né, no curso da igreja, aí como o pastor também comentou, a corrupção. O pastor que vai na política se corrompe, né, na verdade. Né? Isso porque a política, quando vem, abre muitos campos que o pastor não tinha visto. Então, isso que é um risco muito grande, por isso que esse título, pastor, né, é um título de honra e um título assim que não pode ser manchado. E às vezes, vamos supor assim, o pastor Neres é um homem de Deus, é um homem que nunca se corrompeu e tenho certeza que nunca vai se corromper. Mas daí aquelas pessoas que vão lá para a política e acabam se corrompendo, ele acaba prejudicando a imagem do pastor Neres também. Porque as pessoas acabam generalizando, os pastores ou para a política se corrompem. Mas é uma grande minoria. Mas essa grande minoria que acaba se corrompendo, isso acaba afetando muito, muito gravemente todo o cristianismo, todos os pastores do modo geral. Eu só sei, Patrick, que a gente precisa de pessoas do bem dentro da política. Precisamos de pessoas que lutem pelo interesse comum da sociedade. Né? E o Patrick hoje, sendo eleito hoje na cidade, não só pela cidade, né, Patrick? Porque nós sabemos que o cargo de deputado federal ele é para o estado todo, né? O Brasil inteiro. Né? E aí você vai estar lá em Brasília. Então, assim, nós temos hoje Itajaí, que é uma cidade em pleno desenvolvimento, como você sabe, nós temos capacidade de eleger alguns deputados, tanto estadual quanto federal, e hoje você deu seu nome para concorrer a isso. O Patrick sendo eleito hoje, quais que são os seus... Eu consegui ler alguma coisinha lá dos seus projetos, alguma coisa assim. Quais que são os seus planos e projetos que nós temos aqui para a cidade aqui? Você como sendo um cristão, como sendo uma pessoa do bem, né? E a gente precisamos de pessoas que somem na sociedade, que façam também, né? Que faça, porque, como o pessoal fala, né, tem gente que está desinteressada na política, né? Hoje mesmo você vai ver, Patrick, se você observar, é mais Bolsonaro ou Lula, e, sabe, está criando uma desavença lá. É só isso. Mas a sociedade se esquece que nós estamos em uma época que temos uma oportunidade nessa. Isso é uma oportunidade de melhoria nos hospitais, de melhoria na educação, na saúde, na segurança, e agora a oportunidade. E as pessoas às vezes não sabem, e é isso. O que o irmão hoje temos assim, sabe, qual que é o forte mesmo assim, Patrick, que nós temos aí para que isso, dizer assim, nossa, vamos chegar lá no Brasil, vamos cobrar dele, porque ele prometeu lá no Falando no Brasil, né? Itajaí não tem um deputado federal já há mais de 30 anos. E esses 36 anos que Itajaí não tem um deputado federal, nós já perdemos quase R$1 bilhão de investimentos. Fora a influência que um deputado federal tem, que ele pode, além de ter trazido vários recursos, ele pode influenciar uma fiscalização, uma parceria de prefeituras com o governo do estado, em parceria com o governo federal, em outras obras maiores. Então a gente perdeu muito mais do que R$1 bilhão. Perdeu o crescimento e desenvolvimento de toda uma região. Aqui Itajaí Navegantes perece de uma nova ponte no rio, perece de uma infraestrutura na BR-101. A BR-101 você percebe que é só a nossa parte aqui, uma das poucas partes que não tem ainda a finalização da marginal pronta. E a nossa cidade é uma cidade muito rica, muito próspera. Era para ter terminado já as marginais, que não terminaram, por isso gera congestionamento. Nós não terminamos ainda os acessos dos trevos na cidade de Itajaí. Isso vem da onde? De verbas federais. Isso vem da onde? Da fiscalização do deputado federal. Se você perceber, todos os investimentos de Santa Catarina, na área de infraestrutura que vem do governo federal, eles começam onde? Lá no oeste. Ou na capital, ou em Joinville. Só na cidade de Chapecó, que é uma cidade mais forte do oeste, tem 3 deputados federais de uma única cidade. Porque lá eles são muito barristas e nós temos que ser barristas mesmo. Porque Santa Catarina tem 16 deputados federais que representam o estado lá em Brasília. Só que esses 16 federais, eles também representam as suas regiões. Sim. E a gente não sabe nem quem são esses 16 federais, porque eles não vêm para a nossa região. Eles vêm pegar voto, eles vêm daqui realmente de 4 em 4 anos, eles levam os nossos votos e depois não aparecem mais. E se levam recursos para a gente, é 50 mil, é 20 mil, não dá para nada. O que vai fazer com 20 mil reais? Uma família
Uma família, Dá pra fazer não dá para fazer asfalto muita aqui, coisa. né? Não asfalto. dá só de Não asfalto dá. aqui. Uma reforma na tua casa vai gastar 20 mil reais. E o que o município vai fazer com 20 mil reais? Então, ou com 100 mil reais, não dá para nada. E por quê? Porque esses deputados eles vão investir o maior recurso nas regiões onde eles estão. Nos municípios deles. As fiscalizações vão fazer onde? Nos municípios deles, porque eles estão mais tempo lá. E aí nós perdemos aqui de uma fiscalização, como é o caso aqui do Complexo Madre Teresa, que já é uma obra de quase 10 anos que não foi finalizada ainda. Se tivesse um deputado federal que tivesse recurso também lá federal, poderia já ter concluído a obra, poderia ter fiscalizado a ação desses recursos, não deixado acontecer uma obra de ficar tanto tempo parada. E começou a todo vapor. Eu me lembro de quando começou ali. Mas, olha, justamente por causa desse tipo de posicionamento que está acontecendo, que nós montamos esse papo reto. Já no início das eleições aí federais, entender, né, esse é o objetivo. Qual é o objetivo, Neres? Pastor Neres, do papo reto? No momento agora, eu falei, Eclesiásticos 3, há tempo para todas as coisas. Agora o tempo é de falar de política. Então, o que nós estamos querendo, Patrick Dauer, na verdade, é conscientizar o cidadão itajaiense a votar em candidatos daqui, mas não em qualquer candidato também. Sim. Aqui, Patrick, eu já trouxe pessoas direita, já esquerda, centro. Aqui eu não, modo algum, eu mais o Danilo aqui, nós somos imparciais. Nós trazemos os candidatos aqui. Parabéns. Pois é, e as pessoas é quem escolhe, entendeu? Eu falo sempre com o Danilo, o que é? Eu quero mostrar para as pessoas quem é o Dauer, quem é o Thiago, quem é a Ana, quem é, entendeu? O Marcelo Verne, quem é? Já sentaram aqui muitas pessoas. Então, assim, ó, o que eu quero, na verdade, é que as pessoas olhem e falem, não, o meu voto eu não vou jogar fora. Não é que votar nos outros lá da outra cidade, de outro lugar, é jogado fora. Mas isso que o Patrick está falando aqui, os outros já falaram também, nas questões de quê? Valorização do município. Quando você vota em candidato de outro lugar, você não está valorizando o seu município. Você quer ver uma coisa aqui, rapidamente? O Patrick falou de algumas coisas, após isso vou perguntar sobre a real pauta, a principal pauta do Patrick, ele vai defender. Mas aqui em Itajaí, nós temos o problema de quê? Do transporte de Itajaí para Navegantes. Nós temos o problema da BR aqui também, que para sair de dentro de Itajaí, para passar para o outro lado, para Itaipava, para Brusque ali, aqui também para Ilhota e outros lugares, para Navegantes por fora, é um caos. E aqui dentro da cidade, eu já tenho falado muitas vezes, nesse programa, em outros programas que eu participo, eu já falei justamente sobre a linha dos caminhões, a linha branca ali, que começou, foi um investimento altíssimo e foi tudo jogado fora. E só para complementar, Neres, o que você está falando aí, a população precisa entender que tem coisas, Patrick, que não é da prefeitura, do governo estadual e federal. É estadual e federal, Patrick. Sim. É estadual e federal. E essa é onde nós estamos aqui ressaltando, de as pessoas conscientizarem agora o seu voto aqui para o pessoal de Itajaí. O federal e estadual, porque elas acham que é uma folia, é brincadeira política. Não é brincadeira, gente. Né? A linha mesmo que você falou, né, que vocês estão ressaltando. Isso aqui, a gente precisa sim de ter um representante na nossa cidade, estadual e federal. Nós temos capacidade. E por que nós não conseguimos? Essa linha branca era via expressa portuária, já virou linha vermelha, linha amarela, toda cor. São 20 anos de uma obra que começou lá no prefeito Ronê Moraes, no primeiro mandato dele, que veio verba federal, tinha ali o exército fazendo junto à obra. E por que não continuaram? Por que não terminaram? Por que não tinha deputado fiscalizando o recurso público? Porque não veio mais verba para poder finalizar. Então, se tivéssemos um deputado federal, desde aquela época, com certeza essa obra já teria terminado. É claro que também tem um interesse público do município, porque eu penso o seguinte, quando alguém quer, dá um jeito. Sim. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. Então, assim, eu vejo que o município argumenta muitas desculpas porque não quer, tem outras prioridades, não faz. E a prioridade da linha dos caminhões é muito grande, mas olha quantas famílias perderam seus entes queridos por causa de um caminhão que atropelou, que matou, que aconteceu tantas coisas aí, tantas tragédias na nossa cidade. Então, a corrupção, a falta de gestão pública mata pessoas. Olha a importância do nosso voto. Nas nossas mãos tem sangue, porque nós somos cúmplices, porque nós votamos às vezes nos candidatos errados. Então, se o município quisesse fazer, ele já tinha feito, porque Itajaí tem recurso para isso. Itajaí é uma cidade rica, tem 2 bilhões de orçamento. O nosso trânsito, como o senhor falou, o senhor tem toda a razão, está um caos. Já era para termos aqui uma cidade tão grande e tão desenvolvida, tão rica, e nós temos um pensamento aqui de cidade pequena,
porque não vem nenhum viaduto na cidade e nós precisamos, porque os carros eles não podem se encontrar. O viaduto ele faz com que o trânsito continue, ele tenha fluência e não gere congestionamento. Isso faz com que a cidade se desenvolva ainda mais, gere mais emprego, gere mais desenvolvimento. Quantas empresas deixaram de investir na nossa cidade porque vieram aqui e perderam muito tempo no trânsito? Imagina uma empresa que vai dentro da cidade ter que escoar as suas mercadorias para o resto do país e fique parado no trânsito. É prejuízo. Bom, você quer ver uma coisa? O Patrick está falando de algo. Eu vou falar aqui, Patrick, só aqui para o rumo de Santa Regina aqui. São 4 sentidos, ok? E os 4 sentidos do fluxo se encontram. Onde já se viu isso? Ali nós temos uma meia rotatória, que na verdade é quase que um retorno, que ela sai daqui, ela encontra o que está vindo e já lá na frente ela encontra o outro que está passando. Só que já foi 3. 3 encontros, estou falando do que está indo. Então, se nós for prestar atenção, concordo com o Patrick, se o município quiser, ele vai atrás e consegue, ok. Mas também, não é só isso que basta, não. Precisa de uma fiscalização federal. Faz diferença, com certeza. Eu não sei se eles observaram, desculpa me interromper, mas assim, ó, lá na Itaipava, eles desapropriaram lá Já estão fazendo. Já estão fazendo ali. Eu estudo um pouquinho ali, mas não sei muito bem ali. Então, os termos de acesso já estão sendo executados, mas já era para ter sido executado já há muito tempo. E as coisas são muito lentas, eu nunca vi ser tão lento o setor público na nossa cidade. Uma obra de uma praça leva 1 ano para ser feita, enquanto no município vizinho de Guarani Camburi, uma obra complexa, como o alargamento da praia, a extensão da praia, foi feita em 6 meses. Por quê? Houve interesse. Sim. Houve fiscalização. Fiscalização. Então, agora, o foco principal mesmo, por exemplo, assim, o que o Patrick hoje, o que vai lutar assim, pelo ser eleito, o que seria hoje, assim, na política mesmo, Patrick? Com certeza trazer recursos para poder fazer essas obras acontecerem e se tornarem realidade e fazer com que a coisa aconteça rapidamente. Tudo que for obra que tenha recurso federal, eu vou fiscalizar e vou trazer recursos para que essas obras aconteçam rapidamente, para que a nossa cidade venha a crescer e se desenvolver mais. Uma das minhas pautas a nível nacional é a diminuição dos impostos. Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade, então eu sou muito a favor do imposto único, para que tenha rapidamente aí uma reforma tributária. Nessa próxima gestão aí, os deputados têm que aprovar uma reforma tributária. É super importante para o desenvolvimento do nosso país a reforma tributária e fazer com que as empresas elas consigam se desenvolver mais rápido, apoiar o empreendedorismo, porque quem move o nosso país são os empreendedores. Eles geram empregos, eles fazem o nosso país crescer. E hoje, para abrir uma empresa, às vezes demora muito. O governo federal, eu vejo que o Bolsonaro fez muitas ações que melhoraram muito a abertura, as alterações de empresas, mas o problema está onde? Nos estados e nos municípios. E daí as juntas comerciais dos estados, aqui em Santa Catarina, evoluiu muito depois da pandemia, com esse processo mais digital, deu uma grande evoluída. Mesmo assim, a gente está muito aquém do que a gente poderia ser. Eu sou a favor que a empresa seja aberta em 5 minutos, qualquer pessoa, como é nos Estados Unidos, não precisa nem ter um contador. Você vai lá, como é o caso da MEI, você não precisa ter um contador, você vai lá na internet, você mesmo em 5 minutos abre uma empresa, já tem um CNPJ. Aí o problema é que você esbarra onde? Na prefeitura e no bombeiro, porque vai precisar de um alvará de bombeiro. Aí a prefeitura não vai liberar o alvará dela se não tiver o bombeiro primeiro. Aí já fica empenhado no bombeiro. Aí depois que termina o do bombeiro, você precisa da prefeitura. Aí só depois que a prefeitura liberar o alvará que você vai conseguir emitir nota fiscal. Um grande erro. O que eu contei que deveria ser feito? O governo federal já está fazendo tudo para ser rápido. Por que os outros emperram? A prefeitura devia fazer o seguinte: na mesma hora, tanto o bombeiro quanto a prefeitura já tem que emitir um alvará provisório. Na mesma hora, tu já abriu, ele já saiu o alvará, você já imprime o alvará. Você tem 90 dias para regularizar, você vai receber ali todas as normas e os critérios que você tem naquele tipo de negócio, e você tem que se adequar. Senão você não pode, depois você vai ter que fechar a empresa, a sua empresa fica paralisada, mas você tem 90 dias para se regularizar. E na mesma hora, você com os alvarás, já vai poder emitir nota fiscal, já vai poder contratar pessoas, e a tua empresa está funcionando, já está ganhando dinheiro. Rápido. Tem um cliente meu, ele navegante. E aí ele quis transferir a empresa para Itajaí, ele alugou um galpão maior aqui. E o que aconteceu? Foi a pior decisão que ele tomou na vida dele. Ele falou: Patrick, eu estava em Navegantes, eu não devia ser em Navegantes. Porque eu fui para Itajaí, achando que ia melhorar, porque estava mais perto da BR onde eu queria, por causa dos meus clientes e tal. E no fim,
ele teve um prejuízo, ele perdeu um cliente de R$200 mil por mês. Por quê? Porque a Prefeitura de Itajaí levou mais de 30 dias para liberar o alvará dele para poder emitir nota fiscal. Sendo que eles poderiam emitir na mesma hora. Vamos falar, transferiu para Itajaí, a empresa já pode emitir nota fiscal. Porque, imagina, você tem uma empresa. O que você quer não é cliente? Sim. Você não quer ganhar dinheiro? A Prefeitura, da onde que vem o dinheiro da Prefeitura? Vem dos impostos. Verdade. E aí, se ele tivesse já emitido nota fiscal, a Prefeitura já tinha dinheiro para receber dos impostos dele. Então ele já poderia estar ganhando dinheiro, porque ele transferiu, era só uma empresa de prestação de serviço, que o funcionário não fica nem na empresa dele. O funcionário trabalha dentro da empresa das pessoas. E aí ele perdeu um cliente por causa disso, porque ele atrasou demais a emissão da nota fiscal. Verdade. Quanto prejuízo nós temos? Ô Patrick, mas o que tu fala aí é mais pura verdade, justamente porque o ano atrasado, 2020, no começo de 2020, eu peguei uma situação aqui em Itajaí de um empresário que trouxe de Balneário Camboriú uma empresa aqui para dentro de Itajaí, no bairro Fazenda. Danilo, estava tudo pronto, ele mostrou os papéis para mim, eu ainda fui na prefeitura com ele. Falei, pastor Nery, só se for o senhor que vai me ajudar a fazer isso aqui, porque o contador, tudo que eles já pediram, já está tudo certo. Mas tem alguém para assinar, precisa da liberação. E eu vou lá, eles me colocam para um lado, vou lá, eles colocam para outro. E essa brincadeira, o outro lado deu sorte. Foi mais de 30 dias. Ele falou, pastor Nery, tem 6 meses e meio que eu estou tentando. Tu é um homem de desafio? Tu gosta de desafio? Eu gosto. Então eu vou te dar um desafio aqui, para te falar dos nossos apoiadores. Fica à vontade. Fica à vontade. Yeshua Modas tem ofertas lá de tênis, de bonés, de bolsas, calça jeans, né, toda a moda masculina e feminina. A Yeshua Modas fica aqui na rua Irineu Maria, aqui nos Pinheiros, Irineu Maria 89, bairro Pinheiros. Então vai lá fazer uma visita. Também temos aí o apoio do Supermercado Sol. O Supermercado Sol, o lugar da sua economia. O WhatsApp aí, anota o WhatsApp do Mercado Sol, você pode fazer lá um orçamento ou conversar lá com o pessoal do Mercado Sol. É 88340112, 88340112, Rua Alexandre Dávila Batista. deixa eu pegar aqui para ficar mais pertinho aqui, ó. Dávila Batista, da Murta, aqui na Murta. Isso. E agora a proteção veicular, mais um patrocinador. Dirigir com tranquilidade pode ser mais barato do que você imagina. Você aí que está sem seguro no seu carro, é muito importante ter a proteção veicular. Vale a pena, é do SC Clube, eles têm aqui planos a partir de R$60, olha que barato. Fale com Paulo César. Se você não tem o celular dele aqui, ó, anote aí o WhatsApp do Paulo César, faça o orçamento sem compromisso. 47, é aqui da região, 99932-2782. Maravilha, esse desafio foi vencido. Mas agora eu tenho uma pergunta para ti, que não é fácil igual falar desses apoiadores aqui não. É diferente. Pedi para o pastor Nery, vai entrevistar Patrick, dá uma pergunta para ele. Ele sendo eleito a deputado federal sem experiência nenhuma. Pega, receba aí. Receba que lá vai. É uma pergunta de um amigo nosso. Ele sem experiência nenhuma na política. Porque ele veio a vereador, não foi eleito. Veio a prefeito, não foi eleito. Agora vem a deputado federal. Ele sendo eleito, ele vai ter psicológico suficiente para estar no meio das velhas raposas? Olha a pergunta do homem. Uma pergunta muito boa e muito importante. Como eu já falei antes, eu já fui diretor na prefeitura sem ter nenhum tipo de experiência e ganhei um prêmio inédito na cidade. Prêmio Prefeito Empreendedor. Então eu tenho a experiência do poder público dentro da prefeitura, que eu já trabalhei no setor público, então eu sei como funciona, trabalhei 4 anos no setor público, fui assessor de vereador, eu sei como funciona toda a parte legislativa, eu trabalhei como assessor, porque sabe quem trabalha mais é o assessor do que o vereador, né? Toda vida. Então, fui assessor de vereador, então eu sei como funciona essa parte legislativa, sei como funciona a parte executiva na prefeitura de Itajaí. Sou empreendedor na cidade de Itajaí há mais de 20 anos. Cheguei a ter 55 colaboradores, passaram centenas de pessoas pela minha empresa. Nunca tive uma ação trabalhista contra o meu negócio, uma coisa até rara entre os negócios, porque a gente sempre trabalhou com muita dedicação e sempre cuidando muito bem dos nossos colaboradores. Então, assim, quer ver maior desafio psicológico é você ser dono de uma empresa e ter tantos colaboradores? É um desafio muito psicológico. Eu sou bombeiro voluntário, uma das coisas mais importantes que você precisa ter como bombeiro é você ter o teu emocional trabalhado. Porque se você não tiver com o emocional bem organizado, você vira uma vítima num acidente, numa ocorrência,
eu já peguei muitas ocorrências muito graves. Imagina você chega lá numa cena, onde você vê uma pessoa decapitada, uma pessoa que você vai ter que juntar às vezes de pá, e tem pessoas que desmaiam, cara, e aí no fim, você em vez de ajudar, você está atrapalhando aquele local ali, e você vira mais uma vítima ali, e pode até gerar uma nova tragédia. Então o psicológico tem que estar muito trabalhado para ser bombeiro voluntário. Então eu tenho a experiência também, além do setor público, do setor privado como empreendedor, já fui funcionário de empresa, sei como é que é ser trabalhador, porque já fui empacotador de supermercados, fui vendedor na 1001, trabalhei instalando telefone na rua, então eu sei como funciona ser trabalhador, trabalhar para os outros também, trabalhar para mim mesmo. Ser bombeiro voluntário, eu trabalhei dentro de uma corporação militar, então eu sei como funciona uma corporação militar. Eu, como bombeiro voluntário, eu tinha que bater continência até para o soldado mais raso da corporação. O soldado lá, ele falava, Patrick, vai lá limpar a calçada, tira os matinhos lá no meio do calçamento. Eu tinha que fazer. Vai lá limpar o banheiro. Eu tinha que fazer. Então, eu, empresário, na cidade, com bastante funcionários, eu tinha que aceitar uma ordem de um soldado para poder limpar o banheiro da corporação. E eu fiz muito, muito isso. E não tenho vergonha. E isso foi uma grande lição para mim, porque assim, acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que ter é a humildade. E trabalhar em cima de hierarquias e respeitar as pessoas que têm uma hierarquia maior que a sua. Né? Maravilha. Fica à vontade, Danilo. Isso é interessante, viu? A humildade. Sem humildade a pessoa não chega lá nenhum. Sim, verdade. Parabéns, eu vi lá que o bombeiro voluntário é desafio mesmo psicológico, né? E não tem nada que a gente também não possa aprender, né? Eu não sou humilde o suficiente, que não sei tudo, posso aprender, eu aprendo muito fácil as coisas, eu sempre fui autodidata. Eu aprendi, eu sou designer gráfico, aprendi a mexer no computador sozinho e criei uma empresa do nada e cheguei a ter 55 colaboradores faturando um bom dinheiro. Então, assim, tudo que a gente quiser a gente consegue alcançar. Basta você se dedicar, estudar e que você vai longe. Qualquer pessoa. Maravilha. Eu não sou só capaz, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Só para me te perguntar um negócio aqui rapidamente, antes que eu esqueça. Hoje eu tive com um camarada, ele apoia você. O carro dele é plotado você. Ele passou por mim e falou, Pastor Neres. Pode falar, meu querido. Você vai entrevistar hoje o Dower. Eu falei, sim. Então, eu sou apoiador. Eu falei, nem precisava falar, porque o teu carro está plotado todo. Mas, enfim, pergunta para o Dower qual é, assim, a forma que ele vai fazer. Ele quer uma forma mágica. A verdade, logo que não existe. Mas, para o esporte, porque ele é um ex-jogador. Ele ainda joga, mas, na verdade, é mais esses amadores por aí. O que ele tem para nós do esporte? Tem alguma ideia, alguma coisinha naquela caixinha de ferramenta dele para o esporte, para não desamparar nós aqui de Itajaí? Os veteranos, viu? Manda um abraço para eles que estão te assistindo, com certeza. Obrigado pelo apoio, Deus abençoe vocês aí. Com certeza o esporte faz parte do meu dia a dia. Eu sou maratonista, corri 42 km na Maratona Internacional em Florianópolis. Estava treinando para o Ironman, que eu nado, corro e pedalo, né? Só que veio a pandemia, peguei 2 vezes o Covid, e aí perdi o ritmo dos treinos e tive que abandonar o sonho do Ironman. Creio que ainda vou conseguir chegar lá. Tem que voltar aos treinos. Agora que a campanha mesmo parei os treinos todos. Acredito que o esporte ele tem que ser muito bem olhado por todos os políticos. Tem que ter bastante investimento. Sabe por quê? Porque se você investe nos esportes, você investe menos. Você não precisa gastar com saúde pública. A saúde pública, que é remédios, que é exames, que é cirurgias, acontecem muitos gastos porque eles não fizeram o dever de casa lá na área do esporte. Porque quem pratica esporte usa bem pouco o sistema de saúde. Pode ver que os atletas eles vão muito pouco. Eu sei disso porque também sou atleta amador, né? Não sou atleta profissional, mas eu sei que quanto mais eu treinava, menos eu precisava estar, até porque eu tenho um problema de pedra no rim, e uma das coisas que me fez ir para o esporte foi por causa disso. Porque quando você acaba ficando sem praticar esporte, no meu caso, né, eu criava pedras rapidamente. Várias vezes eu fui para internação com problema de rim. Depois que comecei a correr, isso acabou. Então eu não precisei mais ter, o governo não teve mais nenhum gasto comigo. Mas só que daí, como eu não fui muito bem atendido, depois eu tive meu plano de saúde particular, porque quem tem esse tipo de problema, às vezes depende do setor público. E a área da saúde é uma outra área muito complicada hoje. Eu sou bombeiro voluntário, eu vejo quanto a gente precisa melhorar o sistema de saúde. Mas voltando à parte do esporte. O esporte, eu vou fazer uma lei, na verdade, eu preciso do apoio dos outros deputados. Uma lei que diminua os impostos na área esportiva, para que os produtos da área do esporte hoje são muito caros no nosso país. Qualquer pessoa possa ter acesso. Muitas pessoas querem participar de treinos, de vários campeonatos, às vezes não tem condições financeiras
de participar. Sim. Porque são muito caros os materiais esportivos. Uma outra coisa que o nosso país não tem é o apoio aos atletas. Tanto aos atletas de base quanto aos atletas profissionais, igual é nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles apoiam muito os atletas. No nosso país, hoje, os atletas que chegam lá a nível nacional, a nível mundial, é porque tiveram muita dedicação e apoio dos empresários, porque se fosse depender do setor público, eles nunca iam chegar lá. Tem uma pessoa aqui na cidade de Navegantes, esqueci o nome agora, é um rapaz novo, que tem 15 anos, e ele foi campeão pan-americano de karatê pelo nosso país. E agora ele vai precisar representar o Brasil no Mundial e não tem nenhum apoio de nenhum órgão público. Olha só. Se fosse nos Estados Unidos, ele ia ter tudo pago para ir. E tem que investir nesses atletas. Imagina, ele vai levar o nome do Brasil a nível mundial. Ele vai representar o nosso país. Ele precisa de R$7.000 e não tem nenhum órgão público que dê. Teria que ter recursos, né, do governo federal destinados para apoiar atletas que vão representar o nosso país. E nós temos que criar mais atletas, mais pessoas. Porque assim, se o jovem está praticando esporte, ele não está na rua, não está usando droga, não está indo para o mundo do crime, a saúde dele está melhorando, tudo é bom, o esporte. O esporte é uma coisa que é super importante, que os políticos têm que investir mais. Maravilha, isso que você falou. Então, parece que ele assistiu o programa passado, né? A mesma ação da mesma coisa. Não, porque é preocupante mesmo. Eu falei com o Danilo nos bastidores aqui, junto com o outro que estava aqui, justamente nessa questão. Quando a criança está praticando esporte, ela não está soltando... Não é que soltar pipa é crime, não é nada disso, não. Ela não está no mundo das drogas, ou traficando, ou usando drogas, se perdendo. Porque assim, se tem uma criança que está no esporte, automaticamente a mente dela está cheia. O tempo está ocupado. E o esporte é muito importante. Eu falei aqui também de um atleta aqui da cidade de Itajaí. Falei, né, Danilo? Justamente que, por falta de apoio, ele também não desistiu. Desistiu completamente da carreira dele. Eu vou falar uma coisa para ti. Eu fui dono de um time chamado Chico Esporte Clube. Quando começou a falar dos material, eu fui uma vítima dos materiais esportivos. Eu comprei camisa, comprei tudo. Montei o time, tudo bacaninha, estava tudo certinho. Fui registrar o time. A facada. Eu falei, mas é amador, o preço de um time profissional para poder registrar, caríssimo. E eu tenho um olhar diferente para o esporte. Artes marciais, Danilo, pratica o que mesmo? Eu sou atleta do jiu-jitsu. Olha aí, viu? E aqui do MMA antigo. Mas nós temos essa que vocês estão falando mesmo, assim, ó, tem pessoas que se afastam, né, do esporte por conta disso. Material um pouco caro, kimono, né? Tem apoio público, né? Eu não sei se tem talvez uma... Tem algumas bolsas do município, né? Mas assim, a nível nacional tem muito pouco recurso. Não, tem material mesmo. Para material, para compra de material, deve ter, né? Também. Deveria ter. Assim, é uma pauta boa. Sim. E assim, o Patrick, falando aqui no podcast aqui, no Papo Reto aqui, não é palavra jogada fora não, porque o pastor Nélio está aqui e eu vou, se esse cidadão for lá e for eleito, se for da vontade de Deus, porque ó, o coração procede os planos, os projetos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, eleito, você vai achar uma sarna para se coçar, porque o Danilo vai atrás de você. O que você falou lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses, cadê, homem? Entendeu? Porque assim, eu e o Danilo, nós não estamos aqui só na qualidade de apresentador de um programa, não. É meio que um fiscal do povo, entendeu? Na verdade, Danilo, nós resolvemos nos unir aqui justamente para isso. Para perguntar, para ver se o político solta alguma coisa, fala alguma coisa, porque depois nós vamos atrás cobrar. Então, assim, nós precisamos, a cidade de Itajaí precisa de políticos honestos. Político que seja, não vou falar homem na questão de ser masculino. Nas suas decisões, prometeu, vai ter que cumprir, entendeu? Porque prometer é bonito, mas cumprir é honroso. Isso mesmo. E a velha política está chata. Político aí que vem e fala bonito, de programa, falando não de você, mas de programa, em cima de um palco, no meio do povo, fala bonito, é chique, fala de Deus, abraça Jesus, abraça nós, abraça todo mundo, aí chega lá, some o homem, é só o salário no mês. Tomara que você não seja um desses. Isso mesmo, eu não sou político, eu estou tão desanimado, eu estou entrando agora com a política, na verdade, assim, eu já sou um ser político, todos nós somos um ser políticos, né? Mas assim, eu não sou um político de carreira, eu sou um empreendedor, estou entrando na política porque cansei de reclamar não vai mudar, uma atitude pode mudar, então assim, eu tomei a atitude de vir candidato, porque assim, eu estou tão desanimado quanto todos vocês e quem está nos assistindo também, que a política está suja, está corrompida e a gente até às vezes perdeu a esperança da política, por isso que eu coloquei meu nome à disposição,
como um novo nome, alguém que possa estar participando. Agradecer a minha esposa aqui, ó, colocou ali na live, homem de Deus, orgulho de ser sua esposa. Também te amo, meu irmão. A Leocádia parabenizou ali, obrigado, Leocádia, Kátia. Patrick Dauer é referência de amizade e caráter. O Jaderson, ele é presidente da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócio lá de Navegantes, que está também com a gente aí nessa parceria aí. Eu faço parte da ADONEP já há mais de 20 anos, sou diretor de eventos da ADONEP aqui de Itajaí, que é uma associação de homens de negócio cristãos. Maravilha, diferencial. E precisa ser mais divulgado, porque eu nem ouvia falar. E olha que eu estou no meio, viu? Mas sabe que a ADONEP é uma das maiores associações de network do mundo. Só no Brasil tem 1.500 capítulos. Oh. E tem em vários países do mundo. E esses são empresários cristãos. Eu vim numa reunião hoje da ADONEP de Itajaí, que aconteceu aqui no Hotel Santo. A cada 15 dias tem uma reunião aqui na cidade de Itajaí. Não é divulgado assim para todo mundo saber? O que é isso? É divulgado, de repente, se não chegou até você, né? Quem sabe, então eu estou sendo excluído aí, né? Quem sabe, você sabe, ué. Não, mas enfim, é bom a gente saber desses projetos. Pode você ampliar um pouco mais do teu network. Né? Bom, essa é forte. Ainda bem que eu estou do lado do homem aqui. Tu sabe que um cara que teve um network muito poderoso foi o José do Egito, que você falou, né? Sim, um dos O José do Egito, que tem lá no nosso manual Fabricantes, né? Que é a Bíblia Sagrada, conta a história de José. E ele foi preso injustamente. E aí, quando ele chegou na prisão, ele falou com o copeiro. E ele revelou o sonho, porque Deus usou o talento dele para revelar o sonho. Ele falou, daí ele foi solto da prisão, o copeiro. Sim. E ele falou assim, você vai sair da prisão. Quando você for lá, não te esqueça de mim. Então, se ele não tivesse feito um network ali, no momento, uma amizade com aquele copeiro, ele jamais iria sair da prisão. Porque, por causa da amizade que ele teve com o copeiro falou, tem uma pessoa lá na prisão que sabe revelar sonho e pode ser muito útil para você falar. E a amizade do José com o copeiro fez toda a diferença. Olha a importância da gente ter um amigo, né? O network vale mais do que dinheiro, né? Mais do que dinheiro. Vocês ouviram aí, né? Eu vou com essa, depois dessa aqui, meu irmão, vou falar a verdade, vou me envolver mais nesse negócio aí, porque é muito bom. Mas, Patrick, além disso aqui, é momento de política, é momento importante para o Brasil, é muito importante. Eu não vejo a política como simplesmente um momento de disputa de poder, não. Eu vejo a política, Pastor Neres vê a política como uma guerra do bem contra o mal. Porque depende de quem você ganhar, a sua família inteira pode levar um atraso. Mas um atraso na finança, na educação, na saúde, em tudo. Até mesmo na livre expressão. Não é verdade? Então, no direito pode perder a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Pode perder tudo, na verdade. Então, nesse momento tão importante para o Brasil, Patrick Dauer vota para presidente em quem? Eu sei que o voto é secreto, já me falaram isso aqui. Mas para aqueles que vão votar em você, saber de quem o candidato dele, quem é que está apoiando. Eu respeito, né, o seu voto, não sei qual é o seu candidato. O meu candidato é o Bolsonaro. Eu sou presidente do Partido Patriota aqui em Itajaí. Nós estamos coligados a nível nacional com o presidente Bolsonaro. Na minha opinião, ele é a melhor opção hoje para o nosso país. Ele defende os mesmos princípios e os mesmos valores que eu defendo. E para governador? Para governador, aqui a nível estadual, nós estamos coligados com o Jean Loureiro. E ele, para mim, também é uma ótima opção. Né? Tem outras opções boas também. Mas como a gente está numa coligação, e o Jean Loureiro já foi prefeito de Florianópolis, fez um bom trabalho como prefeito, para você ter uma ideia, né? Foi legal, assim, até falar sobre isso, porque o Jean Loureiro, ele ganhou a primeira eleição em Florianópolis com uma diferença de pouco menos de 1000 votos ali, arrastando no segundo turno ainda, e ele foi reeleito prefeito de Florianópolis com uma votação expressiva no primeiro turno já, uma coisa inédita em Florianópolis. O primeiro prefeito que ganhou no primeiro turno em Florianópolis com uma diferença de mais de 100 mil votos. Por quê? Porque ele fez um bom trabalho lá. Uma figura, né? Eu estava assistindo o debate, o homem entende o negócio. Ele é muito bom. Ele realmente trabalhou bastante em Floripa, tá? O diferencial de Floripa nesses últimos anos eu vi lá, né? Mas esse é o candidato do Patrick. Mas para Senado? Para Senado nós estamos coligados com o Raimundo Colombo. O Raimundo Colombo tem a experiência aí de dois mandatos de governador, foi prefeito de Lages. Ele está nas pesquisas aí como em primeiro lugar, disparado, né? Eu vi ele está bem requisitado, estão querendo um homem de volta. Mas esse é o candidato do nosso amigo Patrick. Danilo, fica à vontade. É uma boa coligação. Sim. Né? Particularmente também o Jean,
tenho assistido o caminhar dele. O Jean tem sido um bom nome. Ele sempre fez por lá, acredito também que com a bancada dele ali, né, eles também possa trazer é aquela história, bora trabalhar, né? Sim. Bora trabalhar que dá, trabalhando dá. Como senador, são 3 nomes bons que eu votaria, né? Que seria ou Raimundo Colombo, que é o que é da nossa coligação, o Jorge Seif também é um bom nome, que ele está aí junto com o Bolsonaro, também é um ótimo nome. E se eu tivesse 3 votos, eu votaria os 3. E tem o Kennedy Nunes, que ele é da Assembleia de Deus, também fez um bom trabalho como deputado, representa muito bem nós que somos cristãos. Então, assim, vai de você escolher, né, analisar aí os candidatos, ver as suas propostas. Na minha opinião, você tem 3 boas opções aí para o Senado. Maravilha, maravilha. Patrick Dal, é um prazer muito grande ter recebido você aqui na página do canal Fala Mesmo Brasil, o podcast Papo Reto com o Pastor Neves. Certo. E... Só, você falou ali sobre a fiscalização, né? Sim. Você que é eleitor, né, independente se eu ganhar ou quem for que ganhar a eleição, você tem que fiscalizar a ação dos deputados. Eu vejo aqui pela Câmara de Vereadores de Itajaí, eu já fui muitas vezes ali acompanhar a sessão da Câmara e sempre vazia, sempre, ou, quando tem pessoas, tu vai dizer, tem algumas pessoas que vai ver são assessores dos vereadores. Porque a população mesmo não participa, é raro você ver pessoas da população participando. Elas participam às vezes quando são chamadas pelos vereadores para alguma homenagem ou para algum ato que vai ter algum tipo de influência na sociedade, mas toda sessão tem algo que vai assim interferir no nosso dia a dia como cidade, e você como cidadão, você tem que ir lá na Assembleia Legislativa. Eu tive na Assembleia Legislativa também, a mesma coisa que aqui na Câmara de Vereadores, não vê ninguém da população. Já estive também em Brasília, você vê muito poucas pessoas participando lá no Congresso Nacional ativamente. Ainda bem que tem aí a TV Câmara, né, que acaba passando. Ajuda bastante. Que ajuda bastante, as pessoas que têm acesso aí para a TV Câmara. Então, você não vai conseguir ir até Brasília, não vai conseguir às vezes ir até Florianópolis, mas você pode acompanhar pela TV, pela internet. Eles têm as sessões online hoje, também a Câmara de Vereadores tem a sessão online, você tem que acessar, mesmo que você não consiga às vezes ver durante o dia, no mesmo horário ao vivo, mas tente participar, vale a pena. Maravilha. E para refletir, para você refletir, veja só do que o Patrick está falando. Ele como empreendedor, empresário, eu também vou falar uma coisa para você, eu jamais vou contratar um funcionário e pagar altíssimo para ele e não vou fiscalizar, vou deixar ele à vontade. Isso é o que a população faz, não só itajaiense, catarinense, brasileira faz. Contrata um candidato, né, um político, ele ganha ali, contrata, ganha bastante e aí a população não fiscaliza. Mais ou menos isso, né? É verdade. É isso que está acontecendo, né? Contratei o Danilo, pá, eleição. Né? Bom, beleza, está ganhando bastante lá como vereador, como deputado, como governador, enfim. Aí eu tô nem aí para ele. 4 anos ali ele ganhando e eu não tô nem aí. Porque o político é o funcionário do povo. Eu vou ser contratado por você, eleitor, e vou trabalhar para você. Então você tem que fiscalizar meu trabalho. Você é que paga o meu salário e você que paga o salário de todos os políticos. E hoje o político ele quer ser servido, e na verdade o político é para servir as pessoas. Maravilha. Quem não deve não teme. Eu fui filmar um político esses dias para trás aí. Escuta essa. Peguei a minha câmera, pá, tava filmando ele. E ele pediu para alguém ali, assessor, segurança, não sei o que, ir até mim pedir para parar de filmar. Mas por que não é uma pessoa pública? Tem alguma coisa para esconder? A reunião é secreta? Por educação, eu desliguei. Por educação. Mas ele viu que eu estava ligado nele. Eu não vou falar nome, que ele de certo vai assistir. Só que assim, aquilo que você faz entre 4 paredes, todo mundo pode ver. Verdade ou mentira? Quem vai para o setor público, ele tem que entender que a vida dele já ficou pública. A vida pública, todas as pessoas vão ter acesso à vida pública. E é uma coisa importante você falar sobre isso, porque muitos políticos têm muita coisa a esconder, muita coisa a temer. E você que está agora como eleitor, você tem nas suas mãos o poder de decisão. Analise muito bem os candidatos. Veja o passado dele na área política. Eu não tenho histórico político, eu nunca fui político, então eu peço uma oportunidade para você para mostrar a diferença. E eu tenho certeza que eu vou mostrar a diferença, eu vou fazer muito mais do que... a minha expectativa é fazer muito mais do que eu estou prometendo. Porque eu quero chegar lá e sair com um grande legado para mim, para minha família, para as pessoas que votaram em mim e para toda a minha sociedade. E você tem que analisar os candidatos. Eu sou o único candidato a deputado federal, o único aqui da nossa região, de Itajaí, na verdade, Itajaí, que não foi político ainda. E aí você tem que analisar os outros que já foram políticos, já foram 3 vezes vereador,
já foi presidente da Câmara de Vereadores, já foi prefeito, já foi isso, já foi aquilo. Então, o que eles já foram? E o que eles fizeram? Eles fizeram um bom trabalho? O que eles fizeram que você possa ver? Então, você já tem uma base para ver. Votaram a favor do aumento do PTU? Eles tiveram a sua candidatura cassada? Foram processados por algum motivo dentro da área deles? Então, analise essa parte. Eles têm um histórico de um partido que hoje é diferente do que eles tinham antes. Será que eles estão tentando enganar a população? Então, tudo isso é importante você analisar. Porque tem pessoas que, no momento da eleição, como você falou, abraça todo mundo, agora eu sou cristão, agora eu apoio o Bolsonaro porque o Bolsonaro está forte nas eleições, mas vê o histórico. Lá na rede social, o cara falava antes, de repente, a rede social dele estava sempre parada. Agora virou político, agora a rede social está bombando, eu sou Bolsonaro, eu sou a favor da família, eu sou isso ou aquilo. Né? Ou sou cristão, eu faço parte da igreja, eu faço um monte de projeto, mas nunca fiz nada. Já grita Deus, pátria e família. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado, Deus abençoe você por ter ficado até agora aqui conosco. Vou pedir você que está assistindo aí na página para poder curtir a nossa página, compartilhar esse vídeo aqui, essa matéria aqui. E também você possa subir ali no YouTube, ali, meu querido, e se inscrever ali e ativar o sininho ali, para todas as vezes que nós estivermos aí gravando ou em live ao vivo, você possa estar recebendo aí, não é verdade, Danilo? Verdade. Na próxima semana já vão estar no YouTube? Já vão estar no YouTube, semana que vem. Maravilha, glória a Deus. Semana que vem. Temos aqui, como o Neres falou, há tempo para tudo, né, Patrick? Então nós estamos num momento político, né? Estamos mostrando para a sociedade os candidatos, né? Mas nós temos alguns temas aí a mais para frente. Né? Na verdade, nós faremos muita coisa para poder se voltar para a política, para ajudar a população e ajudar esses candidatos, na verdade, né? Sim. Também sou político. Ele já me entregou aqui ainda agora, mas enfim, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou o tipo de político que eu não vejo, Patrick, esse é meu olhar, de ficar cabelinho branco já, eu não vejo a necessidade do político estar correndo atrás da população. Eu vejo diferente, a população correr atrás de saber quem é o político. Entendeu? Tem 10 candidatos, eles não precisam vir até mim, eu vou saber quem é eles. Pesquisar, né? Pesquisar, entendeu? Conhecer. Agora a gente se vê toda vez onde eleição é assim, os políticos correndo, buscando voto. Beleza, parabéns para todos os políticos. Mas eu vejo que essa preocupação tem que ser da sociedade, do cidadão. Eu não vou votar, não faça isso não. Tem que exercer seu direito de cidadão, a sua cidadania. Entendeu? Porque é muito importante, um voto é muito importante. Se você gostar do Dauer, vote no Dauer. Ele nem quis falar o nome dele aqui, não sei nem porquê. Mas se você quiser votar no outro, vote no outro. Quer ver? Ele vai falar agora. Vote em Patrick Dauer, 5107, para deputado federal. Maravilha. Eu vou pedir para vocês aí que apoiem o Patrick, que possam compartilhar bastante essa live aqui, para ir bem longe para as pessoas conhecerem o Dauer. O meu querido, despede do pessoal aí, pede para ele se inscrever aí. Se inscreve no canal, gente. Vamos, né, estamos a cada dia melhorando mais o canal, né, Neres? E se inscrevam, vem com a gente vai estar trazendo outras informações, como foi comentado aqui antes, e para que ajude, né? Porque todo tipo de compartilhamento, informação que a gente tem, que possamos ajudar o povo, né, é importante. Eu acho que aquela coisa com Jesus Cristo, né? Ele ajudava sempre as pessoas, né? E às vezes uma palavra você ajuda a pessoa, uma informação você ajuda a pessoa. Então se inscrevam, vem com a gente aí que tá tudo certo. E não é aqui, ó, é um programa que não é partidário, não é? É tendencioso, nós somos imparcial. Aqui o Patrick pode falar muito bem. Despede do pessoal, fica à vontade, meu querido. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês nesta live. Se você não lutar pelo futuro que você quer, infelizmente você vai ter que aceitar o futuro que vier. Porque o Brasil que nós queremos, a Itajaí, a Navegantes, toda a região que nós queremos, só depende de nós, está nas nossas mãos o poder de mudar o futuro do nosso país. Então peço uma oportunidade para você, para que eu possa, lá no Congresso Nacional, lutar pela nossa região como deputado federal. Então vote Patrick Dauer, 5107. Muito obrigado. E até amanhã, que amanhã nós estamos aqui de novo. É outro candidato amanhã. Agora nessa reta final, Patrick, sim, nós vamos estar gravando segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, não é verdade? Obrigadão, Deus abençoe e até amanhã. Fique com Deus.